Agora na 89, Café com Chuville. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Está começando o programa Café com Chuville aqui na 89 FM, a líder de audiência. Eu sou Leandro Schmitz, editor e repórter do portal Chuville Notícias. Quase 2 anos no ar, levando a você informações e notícias que você só ouve e lê no Chuville Notícias. Estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook e também esse programa que você está escutando aí no seu rádio, a gente está transmitindo também no nosso YouTube. Se você ainda não segue, não se inscreveu, vai lá, tem muito programa legal, muito vídeo interessante de assuntos bacanas que a gente já discutiu aqui. Eu vou convidar você a ficar com a gente até o final. É rapidão esse programa aqui no sabadão e a gente vai falar sobre ansiedade social. Você sabe o que é isso? Você sabe o que isso significa? De repente você, sua família tem algum problema, sei lá, vergonha de falar em público, algum problema de fonoaudiologia, alguma coisa que te deixa travado para falar. Então é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje e eu convidei para falar aqui a Edilane Tanuri. Ela é fonoaudióloga e especialista em voz. Obrigado pela tua presença aqui hoje, Edilane. Eu que agradeço a presença, agradeço o convite, por ter chamado a gente para falar de um assunto tão importante e que interfere de verdade na qualidade de vida das pessoas, né? Muita gente sofre disso, né? Tem, muita gente. Então, hoje em dia, a gente fala que o Brasil é o país que tem mais pessoas com ansiedade no mundo. E essa ansiedade interfere muito na comunicação. Então, a gente vê que pessoas estão realmente bloqueando a comunicação no trabalho, a comunicação de abrir realmente para outras pessoas. Então as pessoas estão ficando cada vez mais trancadas em casa. Então na hora que precisam realmente falar em público, conversar com pessoas, já não estão mais dando conta daquilo que é tão simples, tão natural para o ser humano, mas já estão bloqueando. Socialização. Exatamente, estão bloqueando aí a sociabilidade, a sociabilização, a possibilidade de abrir portas, que é a comunicação. E se era ruim antes da pandemia, depois do isolamento da pandemia, parece que piorou, né? Sim, piorou bastante, né? Porque as pessoas cada vez ficaram mais em telas. Então acabaram que aquelas pessoas que já têm uma dificuldade, aumentaram mais ainda essa dificuldade. E eu falo assim, a ansiedade social não é só uma timidez, não é só aquela pessoa, que tem aquela dificuldade de falar ali, mas... E existe também, né? Existe. Qual que então seria essa diferença entre a timidez e a ansiedade social? Até onde vai o limiar disso? Isso, é mais discrepante, né? Então, timidez, todo mundo pode ser um pouco tímido, dependendo da situação. Uma situação que você não conhece, né? Então você chega, conversa, verifica onde é que você vai pisar, com quem você vai conversar primeiro. Isso é natural, isso é normal. Mas quando isso passa um pouco a situação, quando você não consegue se controlar, não consegue responder a perguntas, quando alguém chega para você e tá tremendo, a boca seca, a respiração começa a ficar mais ofegante, né? Mão sua, ofegante. Você não consegue, de repente, mesmo tendo tanto conteúdo, sabendo sobre aquilo que você quer falar, você não consegue colocar para fora. Isso sim é ansiedade. Então não é simplesmente uma timidez, é realmente aquilo que te bloqueia muitas vezes de dar o próximo passo para avançar em determinadas situações que são importantes na vida da gente. E como que evita isso? Existe alguma técnica? Você, no primeiro momento, a gente falando aí de ansiedade social e uma profissional de fonoaudiologia, as pessoas podem dizer, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Explica pra gente, Edilene, o que tem a ver uma função com a outra? Sim, então assim, primeiro, aquela pessoa que tem aquela ansiedade, é bacana também consultar com um psicólogo, um psiquiatra, porque de repente a gente precisa trabalhar na multidisciplinariedade, né? Então a gente não toma o espaço de ninguém. Pelo contrário, a gente vem para contribuir. O que nós fonoaudiólogos trabalhamos? Trabalhamos a parte articulatória, para a pessoa ter mais precisão, maior controle, parte física, a parte respiratória, que daí você acaba controlando essa ansiedade. Como é que eu vou controlar melhor em relação às palavras? Como é que eu vou projetar melhor minhas palavras? Como é que eu vou trabalhar os meus textos melhores para eu sentir mais segurança? E aí sim eu começar a tirar aquelas palavras que de repente eu tinha um pouco de dificuldade. Então a gente trabalha nesse sentido, porque muitas vezes pode até aparecer uma gagueira, né? Alguma coisa que de repente a pessoa, puxa, eu sou gago, então por isso eu não falo. E de repente não é, simplesmente ela tem uma dificuldade realmente em lidar com as outras pessoas. Essa ansiedade é muito maior do que de repente poderia ser. Pois é, como você estava falando, ela lida com a parte operacional, mecânica, né, do corpo físico, mas como que isso impacta também no mental, nessa questão da ansiedade? Sim. Porque são coisas que talvez são distintas, não é? Sim, distintas, mas não tanto, eu diria, tá? Então, quando você realmente dá um tempo para você respirar, quando você aprende a respirar de maneira costo-diafragmática, você já também... O que seria isso, né? Oxe, que... Falando, interpretando aqui para o pessoal essa palavra, o que significa? Sim. Quando a gente fala para uma pessoa, respira fundo, a maioria das pessoas, principalmente as que têm uma dificuldade com ansiedade, elas não vão respirar fundo, vão respirar aqui em cima, superior, raso, né? Não fundo, elas vão
isso aqui é fundo para ele. É mais rápida, digamos. Então aquela respiração de ansiedade, de corrida, quando a gente tá numa emergência, essa respiração superior De fuga, né? de fuga, essa respiração, na hora da conversação, ela realmente pode interferir demais de maneira negativamente. Então quando a gente respira mais lá embaixo, realmente afastando ali, abrindo as costelas, tendo esse controle de fluxo, você dá tempo pro teu cérebro se preparar as palavras que você quer dizer para oxigenar, e aí sim você consegue ter um maior controle. Isso também acalma, então ela é usada também para acalmar. Então tem várias hoje estratégias, inclusive em yoga, justamente que trabalha a parte respiratória, porque você consegue justamente mandar informações pro teu cérebro e se preparar para aquela situação, e não uma situação de fuga. Quem vive na ansiedade é como realmente você estivesse com fuga, com medo daquilo. Então a gente acaba, controlando melhor, você acaba daí projetando melhor a tua fala, a tua respiração. E aí sim, aos poucos, com os treinos, controlando aí a sua conversação em público, como que eu vou responder, como é que eu vou projetar melhor as minhas palavras. Existe algum risco de as pessoas confundirem os sintomas com ansiedade normal e começarem a se medicar, sendo que na verdade seria uma prática, como você acabou de falar, uma terapia mais mecânica? Existe esse risco? Sim, existe esse risco. Por isso que a gente tem outros profissionais que se a gente percebe, se a gente identifica que eu preciso, isso aqui já tá um pouquinho além do que a gente pode tratar, do que a gente pode acompanhar, a gente pede sim a avaliação de outros profissionais para a gente trabalhar em conjunto. Então, mas existe sim essa... Será que é só realmente uma timidez? Será que realmente é uma ansiedade social? Será que precisa ser tratado com algo mais, com uma terapia, com uma medicação? Então isso outros profissionais vão nos ajudar a dar esse direcionamento. Mas eu sei que boa parte das pessoas realmente melhoram bastante, sentem aí um avanço quando conseguem controlar melhor a respiração, a sua projeção, controlam sua fala e se colocam aos poucos, vão se colocando aos poucos, se desafiando em relação à comunicação. A gente fala que primeiro a gente vai no moderado, né, que é aquilo em casa, com a família, às vezes no celular gravando e quebrando realmente algumas barreiras, e aos poucos vão se colocando em situações que são um pouquinho mais amplas, né? Então de conversação, às vezes vou falar numa empresa, numa reunião. Eu já atendi muitas pessoas assim, justamente, vou falar numa reunião com mais pessoas, vou dar um treinamento na empresa para os funcionários. Então são coisas que parecem simples, mas para algumas pessoas é desesperador. Então esse treino é absolutamente importante para elas conseguirem seguindo, avançando realmente nas carreiras e cada vez melhor, né? Então cada vez melhor e cada vez mais seguras. Esse é o ideal, né? Isso. E quanto tempo você já está trabalhando nessa área? Eu tenho 26 anos de atuação, já tenho 20 anos de especialista em voz. Então eu atendo muitos profissionais, não só aqui em Joinville. Já sabe o que você está falando. Eu sei o que eu tô falando, e não é só em Joinville, eu atendo fora também. Então tem várias pessoas que façam online, inclusive fora do Brasil. Então tem algumas pessoas, pastores, palestrantes que eu acabo atendendo online e acabam tendo uma resposta bem interessante, assim, bem significativa. Você tem alguns materiais, você estava falando aqui em off, né? Tem algum material de podcast também? E aí essas pessoas encontram esse material complementar para você que se interessou aí sobre esse assunto? Sim, então eu tenho um consultório aqui, então temos um consultório aqui em Joinville, que se chama Clínica Tanuri, mas além disso eu tenho uma plataforma digital que se chama Trataz, é uma plataforma que justamente ela conecta o profissional ao paciente para facilitar essa adesão aí, o controle em casa dos tratamentos. O que eu faço? Como é que eu faço? Então eu passo uma orientação, mas está lá na plataforma para seguir em casa de maneira correta. E também temos o podcast aí com alguns profissionais renomados da cidade, da região, também vindo conversar com a gente como é que eles podem melhorar em diversas situações onde o fonoaudiólogo pode ajudar, não só o fonoaudiólogo, mas outros profissionais também. Entrevistei já também ali, conversamos também com os profissionais da odontologia e outras áreas relacionadas à saúde também. Chama-se Trataz também nosso podcast. Maravilha, Ednei. Obrigado aí pela tua presença aqui, por esse breve esclarecimento aqui no Café com Chuvilha 89. E a gente espera que o pessoal aprenda a falar mais e mais tranquilo, né? Exatamente, é o que a gente quer. Pessoas se comunicando com segurança e abrindo portas aí cada vez mais. Maravilha, show de bola. E para você que nos acompanhou aqui até agora no Café com Chuvilha na 89 FM, quer sugerir algum tema? Mande uma mensagem pra gente, acesse as nossas redes sociais no Instagram, também no Facebook, @chuvilenotícias. O nosso site está lá, chuville.com. Sugira algum tema para falar aqui no programa. Se você quiser conhecer aqui as nossas carinhas, acesse lá o nosso YouTube, também @chuvilenotícias. Se inscreva, compartilhe. Se você conhece alguém tímido, com ansiedade social, aproveita e compartilhe esse material com essa pessoa, tá bom? Um abraço para você. A gente se vê no final de semana que vem aqui na 89 FM, líder de audiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Café com Chuvilli. Café com Chuvilli.